Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder encontrar você mais uma vez, aqui onde a palavra de Deus se torna encontro e consolo, onde cada coração cansado pode respirar um pouco de esperança. Antes de escutarmos a palavra de hoje, quero te pedir algo muito simples e verdadeiro. Se essa mensagem tocar o teu coração, partilha com alguém que anda precisando de consolo. Às vezes um gesto assim é o modo que Deus encontra para alcançar quem já perdeu a fé. Hoje a liturgia nos traz uma das passagens mais delicadas e misteriosas da Escritura, o livro da sabedoria. Ele fala da morte, mas fala da vida que existe por trás dela. Fala daqueles que o mundo chama de mortos, mas que Deus chama de meus filhos em paz. E talvez você traga no peito o nome de alguém que partiu, uma ausência que ainda dói. Deixa essa palavra repousar aí dentro, ela é bálsamo para quem sente saudade e fé, para quem ainda não entende. Leitura do livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 23 ao capítulo 3, versículo 9. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Mas pela inveja do diabo entrou a morte no mundo, e experimentam-na os que lhe pertencem. As almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento as tocará. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, mas eles estão em paz. Embora aos olhos dos homens tenham sofrido castigos, a sua esperança está cheia de imortalidade. Depois de breve sofrimento, receberão grandes benefícios, porque Deus os provou e os achou dignos de si. No tempo da sua visita, resplandecerão e correrão como fagulhas no meio da palha. Os que confiam no Senhor compreenderão a verdade, e os que lhe são fiéis permanecerão com Ele no amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta leitura é como um véu que se levanta sobre o mistério da morte. O autor sagrado olha para o sofrimento humano, a perda, o luto, a fragilidade e diz: aos olhos dos insensatos parece o fim, mas é começo. Aos olhos da carne o túmulo é o ponto final. Aos olhos da fé é apenas uma vírgula. O livro da sabedoria foi escrito num tempo em que muitos já duvidavam da vida eterna. O povo de Deus sofria, via os justos morrerem e os ímpios prosperarem. E surgia a pergunta que ainda ecoa hoje: onde está Deus quando o justo morre? A resposta vem como um sussurro cheio de luz: as almas dos justos estão nas mãos de Deus. Nada, absolutamente nada, as separa do amor que as criou. O texto não fala de anjos distantes, mas de filhos que continuam nas mãos do Pai. E repara, o autor não nega o sofrimento. Ele não diz que a dor é ilusão. Ele diz que depois de breve sofrimento receberão grandes benefícios. É como se dissesse: o sofrimento é travessia, não morada. A palavra paz aqui não é ausência de dor, mas presença de Deus. Quando o texto afirma eles estão em paz, está dizendo eles estão no coração daquele que é a paz. E talvez seja isso que a fé faz conosco. Ensina-nos a ver com outros olhos. O olhar dos insensatos vê perda, o olhar dos fiéis vê plenitude, o olhar do mundo vê fim, o olhar de Deus vê retorno ao lar. Há algo de profundamente eterno nesta imagem. Deus os provou e os achou dignos de si. Não porque Deus gosta de ver o sofrimento, mas porque Ele transforma até o sofrimento em caminho de amor. Os justos brilham como fagulhas no meio da palha, pequenas chamas que na noite da dor acendem esperança nos que ficam. Essa é a sabedoria da cruz. Quando tudo parece perdido, Deus está preparando uma vitória que o mundo não entende. Talvez você tenha conhecido alguém que partiu cedo demais.
Alguém que parecia ter tanto pela frente, mas cuja vida foi interrompida de repente. E você pensou, por que, Senhor? Por que os bons vão embora antes? O livro da sabedoria é a resposta mansa de Deus a essa pergunta que rasga o peito. Deus não explica ele, acolhe. Ele não desenha o mapa do mistério, mas segura a mão de quem caminha nele. A fé não apaga o luto, mas dá sentido a ele. É por isso que o texto diz, a esperança deles está cheia de imortalidade. O justo sofre, sim, mas não em vão. Cada lágrima, cada cruz, cada gesto de amor silencioso é recolhido pelas mãos de Deus. E talvez você esteja vivendo um luto que não tem nome. Não é a morte de alguém, mas a morte de um sonho, de um relacionamento, de um tempo bom que não volta mais. A palavra de hoje fala também a você, porque Deus também guarda os fragmentos do que morreu dentro de nós. A esperança da imortalidade não é só para depois da morte, mas para tudo que em nós precisa ressuscitar. Há pessoas que estão vivas, mas perderam o brilho. Carregam o corpo, mas a alma ficou parada no dia da dor. E o Senhor hoje te diz, aos olhos dos insensatos, parece que acabou, mas eu estou fazendo nova toda coisa. Não existe lágrima desperdiçada quando ela é chorada na presença de Deus. Não existe silêncio inútil quando ele é atravessado pela fé. Ponto, tudo que é tocado por Deus se transforma em eternidade. E há uma verdade escondida nessa leitura. A morte não destrói o amor, apenas o purifica. Quem amou de verdade continua amando de um jeito diferente, mais livre, mais inteiro. Por isso o texto fala de paz, porque a paz é quando o amor deixa de sofrer e começa a permanecer. Quantas vezes olhamos para a sepultura e pensamos que o amor acabou ali? Mas aos olhos da fé, é o contrário, é ali que o amor começa a ser eterno. A morte não é um ponto final, é um encontro. E se você traz no coração a saudade de alguém, lembra, Deus não se esqueceu desse nome. A alma que você ama está nas mãos dele. E ninguém pode tirar das mãos de Deus aquilo que ele acolheu. Esse texto também é um chamado à confiança. Porque às vezes o que morre não é só alguém, mas a nossa esperança. E o Senhor nos convida a crer que até o que parece morto pode florescer. Lembra da imagem das fagulhas? É assim que Deus trabalha, com pequenos brilhos em meio à palha. Talvez o teu coração esteja assim, cheio de palha, confusão, medo, cansaço. Mas Deus não precisa de muito para recomeçar, basta uma faísca. Talvez seja a tua oração de hoje essa fagulha. Talvez seja o teu perdão, a tua lágrima, o teu sim cansado, mas fiel. Deus não precisa de grandeza, Ele precisa de verdade. E no meio dessa travessia, há uma promessa. Os que confiam no Senhor compreenderão a verdade. Um dia tudo fará sentido. Hoje basta confiar. O resto Deus revelará no tempo certo. Enquanto isso, vivamos com os olhos voltados para o céu e os pés firmes na terra, com esperança de eternidade, mas com amor no presente. Porque quem crê na vida eterna aprende a viver melhor esta vida. A saudade não é ausência, é presença em forma de lembrança. E a morte não é derrota, é passagem para a plenitude. Meu irmão, minha irmã, não deixe que a dor te faça esquecer quem é Deus. A morte é o limite do que os nossos olhos alcançam, mas não é o limite do amor dele. Hoje o Senhor te pede uma coisa, confia. Confia que teus mortos estão vivos nele. Confia que tua história, mesmo ferida, está sendo conduzida por mãos seguras. Confia que a saudade que te visita é também a voz de Deus te lembrando que existe o céu. E se você perdeu alguém, transforma essa saudade em oração. Diz para Deus o nome dessa pessoa e entrega de novo.
Senhor, eu te confio quem eu amo. Cuida, guarda, consola. E se a perda foi de um tempo ou de um sonho, entrega também. Deus é especialista em ressuscitar o que parecia perdido. Não há fé sem cruz, mas não há cruz sem ressurreição. Hoje, o Senhor quer reacender a tua esperança. A tua história ainda está sendo escrita e o último capítulo é a paz. Senhor, Deus da vida, nós te bendizemos por esta palavra que consola o nosso coração. Tu sabes o nome de cada um que partiu e o pranto de quem ficou. Toma nas tuas mãos, Pai, as almas dos teus filhos e filhas. Recebe-as na tua paz, onde não há mais lágrimas nem dor. E olha também por nós, que ainda caminhamos neste vale de lágrimas. Quando o medo da morte quiser roubar a nossa fé, lembra-nos que a vida está nas tuas mãos. Quando a saudade quiser nos ferir, mostra-nos que o amor não morre. Dá-nos a graça de viver com os olhos voltados para o céu, mas os pés firmes no caminho do amor. Que cada gesto nosso seja uma preparação para o encontro contigo. Senhor, consola os corações enlutados, cura os que perderam a esperança e faz-nos crer que a morte foi vencida pela tua cruz. Ampara, Senhor, os que choram e dá-lhes a certeza de que um dia toda lágrima será enxugada por ti. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele te mostre o rosto e te dê a paz. E que essa paz que vem do alto, a mesma que envolve os justos nas mãos de Deus, desça sobre você, sobre a tua casa, sobre todos aqueles que você ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se esta palavra falou com teu coração, partilha com alguém que está precisando de consolo. Talvez uma família que perdeu alguém, um amigo que sente saudade. Ser instrumento de esperança. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro na presença do Senhor.